Olá, turma, como estão? Espero que todos e todas estejam bem. Nas últimas semanas, em decorrer do distanciamento social, a gente vem realizando algumas atividades propostas no site da escola e também no blog desenvolvido para esse período. A turma de lutas de ensino médio tem trabalhado, por enquanto, as modalidades de lutas de strike, né? Ou seja, as lutas em pé, ou popularmente chamadas de luta de trocação. Durante o período que a gente teve na escola, a gente vivenciou gestualidades presentes nas lutas de trocação com características mais próximas das lutas de boxe. Mesmo com o distanciamento, houve uma tentativa de que a gente continuasse vivenciando por outros canais, por outras formas de leitura, as lutas de striking, né? As lutas em que a gente pode chamar de lutas de trocação. Trocação popularmente falando, porque as teorias relacionadas às lutas denominam essas lutas onde existe um embate com golpes de mãos e pés como diretamente lutas de striking, né? Onde seria uma luta franca realizada pelos lutadores trocando socos ou chutes. Então, só retomando o caminho que a gente fez a partir do distanciamento social. A gente assistiu alguns vídeos que estavam presentes lá no blog, depois dá uma olhadinha lá no blog. E desses vídeos a gente fez uma proposta onde a gente tentava perceber a partir desses vídeos, a partir de algumas questões que foram solicitadas, as semelhanças e diferenças entre essas modalidades. Ou ainda, a que chamou mais atenção para a gente aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre elas. O que vem ocorrendo no decorrer das atividades recebidas por mim, por e-mail, e também em conversas das duas já realizadas via Hangout e depois via Google Meet num segundo momento. Mais recentemente, a nossa última atividade, vocês tinham como objetivo assistir uma live. Assistir uma live relacionada a qualquer uma dessas lutas que a gente está tematizando. Qual que era a parte interessante da gente observar ao assistir essas lives? Como cada uma dessas modalidades de luta que a gente está tematizando, dentro desse contexto de lutas de strike, como é possível, né? Como eles estão fazendo, os praticantes, os representantes da modalidade, os próprios professores, como eles estão fazendo para dar conta de atender um treinamento de luta onde as pessoas elas têm um embate entre duas pessoas, né? Como é que está sendo feito esse processo, tanto para a aula quanto para treinamento de luta? Esse era o nosso objetivo principal em assistir a live. Quem não assistiu, não tem problema nenhum, como a gente falou no nosso encontro via Google Meet, você pode continuar assistindo essas lives, você pode de repente até participar de uma delas fazendo os movimentos, ou seguindo, ou contribuindo com questões, com suas dúvidas, e principalmente observando como as pessoas têm se relacionado com essa prática em um momento totalmente controverso e inesperado, no qual a pandemia acabou colocando as demais pessoas. Como a gente conversou no nosso último encontro, a ideia vai ser que nas próximas semanas vocês continuem assistindo as lives, continuem conversando com os colegas de vocês, tentem assistir essas lives, tentem participar, colocar questões, tentar interagir, porque nas próximas semanas a gente vai convidar um representante ou uma representante dessas lutas que a gente tem tematizado para conversar com a gente. E essa conversa ela vai acontecer via Google Meet, como veio acontecendo nessas últimas duas atividades. O que é importante dizer também nesse momento? Importante dizer que à medida que você assistir essas lives, que você comece a pensar algumas questões, elaborar algumas questões, para fazer de repente para uma representante ou para um representante dessa modalidade no nosso encontro que será realizado via Google Meet daqui a algumas semanas. Tá? Então, o que eu já vou deixar para vocês como atividade? Essa seria talvez a atividade 5, da gente
assistir alguns vídeos, assistir algumas lives, como vai estar lá no site da escola e também vai estar no blog, vocês continuar assistindo as lives, continuar conversando com os colegas, tentar interagir com as pessoas que estão fazendo a live ou fazendo a própria, participando de repente talvez da aula, no caso nas lives. E qual que vai ser a ideia? Tente elaborar questões, pensa questões que você faria para um representante ou para uma representante dessas lutas que a gente tem tematizado. Ah, professor, esse representante de luta em pé, de luta striking, eu posso talvez ter contato com outras pessoas, eu me interessei mais pelo Muay Thai, menos pelo boxe, de repente eu conheço um praticante de Savate, de repente eu entrei em contato com outras pessoas de outras modalidades de luta, considerado como luta de striking, e não vai ser essa pessoa, o representante ou a representante que vai estar presente durante nossas atividades. O que eu faço? Não tem problema nenhum, entre em contato com essas pessoas num outro momento para que você se aprofunde um pouco mais sobre essa luta. Então, para retomar e já encaminhar para o final do vídeo, a nossa atividade 5, então seria a atividade onde você continuaria assistindo às lives e elaboraria alguma questão que você possa apresentar futuramente para um representante ou para uma representante das modalidades de luta que a gente tem estudado, tem tematizado aí no decorrer desse trimestre, ou inicialmente de forma presencial na escola e agora a partir do distanciamento social com as aulas à distância. E por fim, qual será a nossa atividade número 6? Assim que eu já tiver o representante ou a representante com o horário definido, com a data definida e tudo organizado, a gente vai encaminhar a atividade, que será a atividade número 6, que vai ser nada mais, nada menos do que a participação de todos e todas de uma aula com esse representante ou essa representante da modalidade de luta que a gente tem tematizado. O mais interessante é que as questões que vocês vierem elaborando no decorrer aí dessas 2, 3 semanas que a gente tem, vocês vão poder fazer essas questões para a pessoa, vão poder dialogar com essa pessoa. Então, espero que todos fiquem bem, que todos se mantenham em casa, evitem sair ao máximo, tá? E que em breve, depois que toda essa pandemia passar, a gente vai poder estar junto para poder vivenciar presencialmente algumas dessas práticas corporais que a gente está vivenciando de maneira remota e outras mais aí no decorrer desse ano e dos próximos que a gente estiver junto lá na escola, tá bom? Então, beijo no coração e até breve. Fique em casa.